Olá pessoal, olá professor. Hoje em meu grupo vamos falar sobre o capítulo 3 do livro do Michael Porter, A Estratégia Competitiva e Técnicas para Análise de uma Indústria e da Concorrência. O tema do capítulo 3 é Uma Metodologia para Análise da Concorrência. E esses serão os tópicos abordados do trabalho. Tópico 3, Análise da Concorrência. Tópico 4, Hipótese da Concorrência. Tópico 5, Capacidade dos concorrentes. Tópico 6, Movimentos estratégicos. Tópico 7, Concorrência e previsões da indústria. Tópico 8, Sistemas de inteligência. E tópico 9, Análise do portfólio de negócios. Na análise da concorrência, é fundamental compreender o dinamismo do mercado, considerando que ele é influenciado por uma série de fatores estratégicos e financeiros. É valioso tentar prever prováveis fusões ou aquisições, sejam elas entre concorrentes já estabelecidos ou envolvendo empresas de fora da indústria. Tais movimentos podem alterar significativamente o equilíbrio competitivo. Uma fusão, por exemplo, pode transformar instantaneamente um concorrente fraco em um player de destaque, ou fortalecer ainda mais uma organização já poderosa. A lógica por trás da previsão das empresas adquirentes é similar à utilizada para prever empresas com potencial de entrada na indústria. Além disso, com a análise de possíveis alvos de aquisição, deve-se levar em conta aspectos como a situação de propriedade dessas empresas, sua capacidade de se adaptar aos desafios e oportunidades futuros, bem como sua atratividade como base de operações no setor e entre outros fatores. Agora vamos explorar as hipóteses dos concorrentes e sua importância na análise da concorrência. Dividiremos o tema em dois eixos principais: hipóteses que os concorrentes têm sobre si mesmos e hipóteses sobre o ambiente competitivo. Na primeira parte, em hipóteses sobre si mesmos, a gente tem como definição as empresas que possuem percepções sobre sua própria posição no mercado. Um exemplo: uma empresa que acredita ter a maior lealdade de clientes pode ignorar o impacto de um corte de preços na concorrência, o que pode levar à perda do mercado. Também há as hipóteses sobre a indústria e a concorrência no geral. E essas hipóteses incluem crenças sobre tendências de mercado e comportamentos de concorrentes. Um exemplo: a Gerber Products acreditou em um aumento nos nascimentos nas décadas de 50 e 60, mas o crescimento só ocorreu nos anos 70, causando impactos estratégicos. Outro conceito é a identificação de pontos cegos. Analisar as hipóteses dos concorrentes pode revelar áreas onde eles não percebem o ambiente ou ações alheias corretamente. A Miller Breweries inovou ao lançar produtos como a Light Beer, desafiando normas do setor e conquistando participação de mercado. Há também algumas questões cruciais para entendermos o conceito das hipóteses, como a posição relativa. Os concorrentes têm percepções precisas de seus pontos fortes e fracos? Uma identificação emocional e histórica. Eles estão apegados a produtos ou métodos específicos? Diferenças culturais e valores organizacionais, fatores culturais e valores internos afetam suas decisões? A visão sobre a demanda e concorrentes. Previsões e percepções sobre os concorrentes são realistas? Critérios convencionais e estratégia atual. Eles seguem regras ultrapassadas ou estão presos à sua estratégia atual? Outra forma de abordar é o passado como indicador de metas e hipóteses. Ou seja, o desempenho financeiro atual versus o do passado. Resultados anteriores indicam metas de recuperação? Histórico de mercado. Fracassos passados podem gerar hesitação ou moldar decisões? Áreas de sucesso. Inovações bem-sucedidas trazem confiança para ações futuras? Reações a movimentos estratégicos. As respostas dos concorrentes foram racionais ou emocionais? Por último, temos a experiência dos administradores e consultores. A alta gerência, por exemplo, executivos com experiências específicas, tendem a influenciar com base em seus históricos. Um exemplo: Mark Reutemann aplicou estratégias do setor industrial para o setor agrícola. Consultores. A escolha de consultores também pode sinalizar mudanças estratégicas futuras. Em resumo,
Analisar as hipóteses dos concorrentes e seus pontos cegos oferece uma vantagem estratégica valiosa, permitindo ações mais seguras e eficazes. Com essas ferramentas, podemos identificar oportunidades e prever movimentos do mercado de forma muito mais assertiva. Então, a análise da capacidade dos concorrentes é um passo essencial na avaliação da concorrência, pois suas forças e fraquezas impactam diretamente sua capacidade de reagir e implementar estratégias. Para isso, é importante examinar diversos aspectos de suas operações e recursos. Esses pontos podem ser divididos em várias áreas, como produtos, que é a percepção do consumidor sobre os produtos em cada segmento, bem como a variedade e a profundidade da linha de produtos oferecida, marketing e vendas, que é a habilidade em aspectos do mix de marketing, pesquisa de mercado, desenvolvimento de novos produtos e a capacitação da força de vendas, pesquisa e engenharia, que são patentes, capacidades de P&D, criatividade da equipe de pesquisa e acesso a fontes externas de inovação. A capacidade financeira, que é a análise do fluxo de caixa, capacidade de empréstimos e captação de capital e a gestão financeira da empresa. A distribuição e revendedores, que cobre a cobertura e qualidade dos canais de distribuição, relações com revendedores e a capacidade de atender a demandas dos canais. As operações, que é a posição de custo e fabricação, sofisticação, tecnologia, flexibilidade das instalações, know-how patenteado, capacidade de aumentar a produção, controle de qualidade e localização. Os custos, que é a avaliação dos custos totais, incluindo as economias de escala e outros fatores críticos para a posição de custos do concorrente. E por fim, a organização, que é a clareza dos valores organizacionais, fadiga interna, alinhamento estratégico e capacidade administrativa geral, incluindo uma liderança e coordenação de funções. Essa análise detalhada permite identificar os pontos fortes e fracos de um concorrente, ajudando a prever suas reações e mudanças no mercado e a ajustar as estratégias de forma mais eficaz. Agora falando dos movimentos estratégicos. O que seriam eles? Eles se tratam da previsão de movimentos tanto ofensivos quanto defensivos de concorrentes, propondo uma análise detalhada em 3 etapas principais de cada tipo. Quando falamos de movimentos ofensivos, podemos falar de satisfação com a posição atual, que é quando se avalia se o concorrente está satisfeito com a sua posição em relação às metas estabelecidas. Caso haja uma discrepância significativa entre os objetivos e a realidade, é mais provável que o concorrente inicie mudanças estratégicas para melhorar sua situação. Temos movimentos prováveis, que é quando se baseiam-se nas metas, hipóteses e capacidades do concorrente. Identificam-se as estratégias mais prováveis que ele adotará. Esses movimentos refletem sua visão de futuro, os pontos fortes que acredita possuir, os rivais que considera vulneráveis e o seu estilo de competir. Fatores como a influência da alta direção e tendências setoriais também moldam suas possíveis ações, permitindo uma previsão mais precisa. E temos a intensidade e seriedade dos movimentos. Ela será a análise das metas e das capacidades do concorrente que permitem estimar a intensidade esperada de suas ações. Movimentos estratégicos que possuem impactos profundos, como reduzir ou alterar drasticamente custos da sua posição relativa no mercado, tendem a ser mais significativos do que ações incrementais, como melhorias em marketing. Compreender os ganhos potenciais e o alinhamento desses ganhos com os objetivos do concorrente oferece uma visão da seriedade com que ele enfrentará a resistência para alcançar as suas metas. Essa abordagem proporciona uma compreensão estruturada dos possíveis movimentos estratégicos de um concorrente, ajudando ele a antecipar ações ofensivas e avaliar sua relevância e impacto no mercado. Agora, o que seria a capacidade defensiva? Ela é abordada como construir um perfil de respostas estratégicas, identificando movimentos viáveis e mudanças no ambiente, que podem impactar os concorrentes. A análise também vai considerar 3 critérios principais, que são a vulnerabilidade, quando se identifica que a estratégia ou evento, sendo eles econômicos, setoriais ou regulatórios, o concorrente é mais suscetível, incluindo aqueles que afetam seus lucros de forma desproporcional, ou exigem altos investimentos para a resposta. Temos a provocação, que é reconhecer movimentos que forçariam retaliações, mesmo que sejam financeiramente prejudiciais, especialmente quando ameaçam objetivos estratégicos ou áreas prioritárias do concorrente. E por fim temos a eficácia da retaliação, que é quando se avalia os movimentos aos quais o concorrente não pode reagir rapidamente ou de forma eficaz devido a limitações em suas metas, estratégias ou capacidades.
E esses critérios ajudam a identificar estratégias defensivas e ofensivas eficazes. A análise pode ser estruturada em uma matriz que cruza possíveis movimentos estratégicos com as respostas esperadas dos concorrentes, facilitando a identificação de vulnerabilidades e oportunidades. Concorrência e previsões da indústria. Quando se avalia cada concorrente significativo existente e potencial do mercado, isso pode ser usado como ponto de partida para prever as futuras condições da indústria. O conhecimento dos possíveis movimentos de cada concorrente e da capacidade de dar uma resposta às mudanças pode ser reunido. Os concorrentes podem interagir entre si em uma base simulada para responder questões como quais as implicações da interação dos movimentos prováveis concorrentes que foram identificadas. As estratégias das empresas estão convergindo e entrarão possivelmente em choque. As empresas têm índices de crescimento sustentáveis que se igualam ao índice de crescimento previsto para a indústria, ou será criada uma lacuna que convidará a entrada. Os movimentos prováveis se combinarão para oferecer implicações para a estrutura da indústria. Análise estratégica de concorrentes. O primeiro análise é identificar concorrentes. O segundo é analisar movimentos. O terceiro é simular interações. O quarto é prever condições da indústria. Agora eu vou falar sobre o sistema de inteligência. Tal sistema coletará e organizará dados de fontes como relatórios, declarações públicas, clientes e até ex-funcionários, de forma contínua e estruturada. A gestão desses dados pode ser centralizada ou distribuída entre equipes especializadas, mas exige uma liderança clara para garantir que as informações sejam transformadas em estratégias acionáveis. Nesse processo, a alta gerência desempenha um papel crucial, garantindo que os dados coletados sejam analisados e aplicados na formulação de estratégias. Para entender o ambiente competitivo, é indispensável implementar um sistema de inteligência competitiva. Por fim, é importante que o sistema de inteligência esteja integrado à cultura organizacional, com comunicação eficaz entre os setores, garantindo que todas as áreas estejam alinhadas às decisões estratégicas. Além disso, o sistema deve ser dinâmico e adaptável, pois os mercados mudam constantemente. Isso inclui acompanhamento de mudanças regulatórias que possam afetar o setor, monitoramento de inovações tecnológicas que possam alterar a dinâmica do mercado e avaliação contínua das capacidades de respostas dos concorrentes a movimentos estratégicos. É fundamental que essa análise não seja apenas descritiva, mas sim preditiva, ou seja, utilizando os dados para fazer uma previsão futura dos acontecimentos, permitindo à empresa identificar tendências e oportunidades antes dos concorrentes. A implementação de uma ferramenta formal como plataforma de inteligência competitiva pode melhorar a eficiência e prevenir a perda de informações cruciais, transformando dados brutos em insights valiosos. Um exemplo prático de sistema de inteligência é o caso de empresas que criaram sistemas para identificar pontos cegos nos concorrentes, explorando mercados negligenciados ou subestimados. Ao analisar esses pontos, organizações conseguem agir com menor risco de retaliação e capturar participação de mercado de forma eficiente. Agora, falarei sobre a análise do portfólio e das metas do concorrente. A análise do portfólio de negócios de um concorrente é crucial para entender como a matriz vê suas unidades e quais são suas metas. As perguntas-chave para essa análise incluem critérios de classificação do portfólio. Primeiramente, a empresa precisa classificar seus negócios em categorias estratégicas, como vacas leiteiras ou estrelas em crescimento. Isso nos leva posteriormente à segunda pergunta, dos negócios estratégicos. Quais unidades são vistas como fontes de estabilidade ou proteção para outros negócios mais importantes? Quais são os negócios que a matriz pretende desativar ou colher? Isso também, consequentemente, leva à terceira pergunta, investimentos e crescimento. Quais negócios são considerados promissores e receberão recursos para aumentar a participação de mercado? Por fim, temos o efeito de alavancagem, que seria quais negócios têm um impacto significativo no desempenho global da matriz, em termos de lucros, fluxo de caixa e crescimento. Esses negócios serão protegidos com mais vigor pela matriz. Por fim, essas foram as referências que foram utilizadas para a produção do audiovisual.
Muito obrigado a todos que assistiram, deixem o like e se inscrevam no canal O Economia no YouTube.